Hoje eu quero falar neste vídeo sobre o jejum e ensinar você como abrir um jejum, como entregar um jejum e o propósito dele. A primeira coisa que você precisa saber é que o jejum não é simplesmente abster-se de comida, bebida ou de informações por horas ou dias de acordo com a fé de cada pessoa. O jejum é uma oferta para Deus, e quando ele é feito no Espírito, agrada a Deus. Por isso, não existe jejum melhor ou pior, jejum que agrada mais a Deus ou jejum que agrada menos a Deus. O jejum é uma oferta, seja de informações, seja de entretenimento, seja de alimentos, e é oferecido a Deus. O que acontecia no passado é que muitos faziam jejum porque a lei mandava. Os fariseus, os escribas, os que seguiam radicalmente a lei, tinham o costume de fazer um jejum não por um propósito com Deus, não para agradar a Deus, mas como religiosidade, como um cumprimento de um ritual. E esse tipo de jejum não agrada a Deus, porque é feito por obrigação. É a mesma coisa quando se tem um propósito de jejum, e a pessoa participa do propósito não porque gostaria de participar, não porque quer dar essa oferta a Deus. Ela participa porque pensa: estão todos fazendo. Se eu não fizer, vai parecer que não estou no Espírito. Estão todos fazendo jejum. Se eu não participar, posso ser mal visto ou mal vista, posso ser discriminado ou discriminada, e as pessoas podem pensar negativamente a meu respeito. Mas fazer um jejum apenas porque as pessoas estão fazendo, ou preocupado com o que elas vão pensar a seu respeito, não é um jejum aceitável a Deus. O jejum que agrada a Deus é aquele que é feito com integridade de coração, com sinceridade. A pessoa faz o jejum dedicando-se realmente a Deus, deixando de comer e beber se for um jejum total, vou explicar sobre isso. Ela deixa de ter contatos com informações seculares porque deseja estar conectada com Deus, em espírito. A palavra de Deus mostra no livro de Mateus, no capítulo 6, a respeito de como Jesus ensinou a jejuar. Dirigindo-se aos fariseus como hipócritas, ele ensinou o que devemos fazer e o que não devemos fazer no momento em que estamos jejuando. Jesus disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Como eu acabei de dizer, eles faziam jejum e mostravam no semblante que estavam cansados, morrendo de fome, coisas desse tipo, para que todas as pessoas conseguissem enxergar que eles estavam jejuando, que eram homens super santos. Eles queriam mais chamar a atenção das pessoas no jejum que faziam do que a atenção de Deus. Jesus chama essa classe de pessoas, que existiam na época dele, de hipócritas porque jejuavam para cumprir a lei, e para que os homens vissem o quanto estavam se sacrificando no jejum, para assim serem vistos com santidade. Esse não é um jejum que agrada a Deus. Ele disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens, e não a Deus que jejuam. Aí Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então o jejum é uma oferta a Deus, e quando a pessoa faz um jejum, ela é recompensada por esse jejum. Ela abriu mão de comer o que gosta para oferecer a Deus o jejum. Ela fez um jejum total ou um jejum parcial de informações para oferecer a Deus, então ela tem a recompensa disso. Quando uma pessoa faz por obrigação, por constrangimento ou por qualquer motivo que seja para mostrar às outras pessoas, então ela já recebeu a recompensa dos homens, e não vai receber a recompensa de Deus. As pessoas podem pensar: pobrezinha, ela está fraquinha porque está jejuando muito. Quem sabe para que as pessoas venham a notar. Jesus disse que isso não funciona. No versículo seguinte, Jesus continua dizendo: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Então o jejum é do filho para o Pai, é de você para Deus. Se uma pessoa faz um jejum, ela não precisa contar para todo mundo que está jejuando. Se alguém oferece alguma coisa para ela comer, ela pode simplesmente dizer: não, não quero. Porque o seu jejum é uma coisa secreta entre você e Deus, entre você e o seu Senhor. Jesus disse: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha só, então Jesus falou: é um segredo. O jejum tem que estar em segredo espiritual. Então, como é que você abre um jejum, por exemplo?
Como é que você vai fazer um jejum total? O que é um jejum total? Jejum total é um jejum em que você não vai comer nada e nem beber absolutamente nada. É um jejum total. Então, antes de começar o jejum, você faz uma oração. Você tem que abrir o jejum com uma oração tipo assim: Meu Deus, eu abro esse jejum agora em oferta ao Senhor por tal propósito. E aí você cita o propósito: pela minha vida espiritual, pela minha família, pela minha vida financeira, pela minha saúde, pelo meu crescimento interior. Você diz o propósito pelo qual está fazendo o jejum. Você faz uma oração, abre o jejum e diz do que está fazendo o jejum e quantas horas você vai jejuar. Então vamos supor que você vai fazer um jejum da meia-noite ao meio-dia. Antes da meia-noite, na hora que você for dormir, você faz uma oração, abre o jejum, fala para Deus o propósito desse jejum e então diz: Eu abro esse jejum até amanhã ao meio-dia. Um jejum total até amanhã ao meio-dia. Fale para Deus o propósito do jejum, quantas horas você vai jejuar e que tipo de jejum você vai fazer, total ou parcial. Qual a diferença? A diferença é que no jejum parcial você pode beber água. Normalmente a gente faz um jejum parcial porque falamos muito e acabamos tendo que beber água. Mas você pode fazer total ou parcial, não tem problema. Faça a oração, abra o jejum, fale o propósito e quantas horas você vai jejuar e que tipo de jejum é. No outro dia, quando der meio-dia, que é o horário que termina o seu jejum, antes de você comer ou beber alguma coisa, se for um jejum total, você faz outra oração, entregando o jejum a Deus, oferecendo o jejum para Deus e diz: Aqui está o meu jejum, eu entrego nas tuas mãos e eu te agradeço, pois tenho certeza que o Senhor já atendeu o meu pedido e meu propósito. Aí você entrega o jejum como oferta a Deus e em seguida você já pode comer e beber, se alimentar. As pessoas têm dúvidas de qual o jejum que é mais forte? De 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, de 24 horas. Depende da fé de cada um. O que você não pode fazer é um jejum que faça você passar mal no trabalho ou na igreja. Você não pode ficar dando um mau testemunho, pois as pessoas não sabem que você está em jejum e se descobrirem, vão ver você como uma pessoa fanática, desequilibrada. Isso é muito importante. O equilíbrio é fundamental. Se você quer realmente crescer espiritualmente, lembre-se que o jejum é uma das armas espirituais. Não sei que tipo de jejum você já fez ou faz, mas deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Deus o abençoe. Inscreva-se no canal. Se esse vídeo te abençoou, vai abençoar outras pessoas também. Pessoas que não sabem como fazer jejum, não sabem como começar. Agora está explicado aqui. Faça isso e você vai ver o resultado, o progresso e o crescimento espiritual que terá.